Bem-vindo mais uma vez, você está na cozinha do Projeto Chácara. Vídeo de hoje era para ser a parte 2 da construção do canil. Devido à correria, alguns imprevistos, não foi possível terminar a obra, mas para não passar a semana batida sem vídeo, vamos falar de pinhão. Pinhão que está bem na época agora, é a semente da araucária. Então eu vou te mostrar como eu preparo a farofa de pinhão aqui em casa. Para começar, eu já vou colocar a panela aqui no cantinho do fogão a lenha. O fogo já está bem valendo. Eu vou colocar um pouquinho de azeite aqui para esquentando já. Essa farofa eu vou fazer com paleta suína. Tu pode estar usando a carne da tua preferência, ou se não quiser colocar carne, eu vou te mostrar da forma que eu faço aqui em casa. Pinhão, uma dica bastante interessante. Quando tu for comprar pinhão no mercado, é bom que ele esteja mais escuro. Esse pinhão aqui é catado do chão. Quando ele é derrubado com a pinha inteira, ele fica bem pálido assim, ele fica até com a ponta meio verdinha. É um pinhão que na hora de comer ele amarra na boca. E mais um fato, para escolher o pinhão na banca, na verdureira, no mercado, sempre olha se ele não tem nenhum furo. Se ele tiver furadinho de broca, ele está podre. Então é bastante interessante vasculhar bem e escolher bem. Aqui eu tenho uma paleta suína, eu vou tirar um pedaço aqui mais ou menos. O tanto que eu vou usar, proporcional, uma parte de paleta para o mesmo tanto de pinhão. Talvez meio quilo, mais ou menos. Vou destrinchar um pedaço aqui e o que sobrar depois eu vou fazer um ensopado. A carne eu vou dar só uma salgada nela. Quantidade que nem eu falei, a gosto. Enquanto vai acabando de fritar aqui, eu uso também uma cebola média para grande, picada, e uma cenoura ralada.
A cebola já deu uma fritadinha, já vou entrar com a cenoura para dar uma murchada. Como eu quero uma farofa mais úmida, eu vou colocar 2 colheres de margarina. Vou deixar um pouquinho mais aqui no canto enquanto eu acabo a parte do pinhão. Eu já descasquei um bom tanto, fervi na panela de pressão por 1 hora até ele estourar. Dá um servicinho para descascar ele, mas vale muito a pena. Vou dar uma leve triturada. Esse pinhão aqui eu não salguei ele. Eu quero que a farofa fique um tanto quanto agridoce. Só lembrando, se tu não tiver um processador em casa, sei lá, máquina de moer carne, ou senão picar na faca mesmo. Vou dar mais uma pitadinha de sal. Já tinha sal na carne. Uma meia colher, um pouquinho mais de cúrcuma para dar uma cor. E um sachêzinho legume, que ele é amarelo. Tempero verde. Aqui eu tenho só cebolinha. Se tiver salsa, salsão, fica a gosto. E venho com a farinha. Eu uso farinha de mandioca. Quiser usar farinha de biju, indiferente. Quantidade é a gosto. Quiser ela mais seca, mais molhada, vai colocando mais farinha ou menos farinha. Então é mais ou menos isso. Esse é o ponto que eu quero dela. Como não vai servir como acompanhamento, é para comer só a farofa, então eu vou deixar ela um pouco mais úmida e basicamente é isso. Faz que vale a pena. Mais um detalhe, se de repente você não quiser fazer por esses dias, mas para não perder a época do pinhão,
o que eu faço? Andei conversando com várias pessoas, tem gente que congela em descartável de 2 litros, enche de pinhão e completa de água. E de várias outras maneiras. Mas a mais interessante, eu vou fazer é congelar em pacote plástico. Congelar ele a seco. Então já está bem lavado aqui, eu vou congelar o tanto, a porção que eu imagino que vai fazer cada vez, meio quilo, talvez 1 quilo. Congela, na hora de fazer ele, esquenta a água, quando ela estiver já fervendo, tu vem com aquele pinhão direto do freezer e despeja dentro. Depois que ele cozinhar, acrescenta sal, é como se fosse catado na hora, fica um espetáculo. Só lembrando, se você for descongelar o congelador ou o freezer da tua casa, aí ele não pode dar aquele choque de umedecer, de descongelar no caso e amolecer, aí acaba perdendo. Então ele tem que ficar congelado sempre até a hora de utilizar. Aguenta de um ano para o outro. E falando como é uma semente, para você fazer germinar o pinhão é o seguinte, é um vaso, qualquer tipo de substrato, um pacote, um copinho, qualquer coisa, é só colocar a semente deitada. Geralmente eu acredito que ela germine por aqui, poderia ser de pé, mas por via das dúvidas, coloque deitada, mantenha um pouco úmido, não exagerado, e ela germina muito rápido. Esse foi o vídeo de hoje, para não passar batido. Espero que tenha gostado. Abraço, tudo de bom, valeu, fui!